Olá, queridos estudantes do ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Estamos de volta com as gravações das aulas de ensino religioso. Sou o professor Dilson Costa e juntos vamos nessa caminhada, conversando com vocês pelas ondas da radiodifusora. Estamos vivendo uma experiência diferente e contamos com a participação e o envolvimento de vocês nesta série de aulas gravadas especialmente para nos manter conectados. Na aula anterior, tivemos a oportunidade de ouvir uma fábula interessante. E para quem não ouviu a história na aula passada, vamos fazer um breve resumo da história do beija-flor e o incêndio na floresta. Fala sobre uma floresta pegando fogo e a atitude dos animais frente a esse incêndio. O desespero da maioria dos animais em fuga para salvar sua vida e a ação corajosa e responsável de um beija-flor que, com seu minúsculo bico, ia no lago buscar água numa tentativa de apagar o fogo. A coruja, vendo aquela cena curiosa, aproximou-se do beija-flor e perguntou: "O que você está fazendo? Não percebe que sua atitude não vai apagar o incêndio?" E o beija-flor respondeu: "Eu sei, mas estou fazendo a minha parte." E assim termina a história. Fica em nossa mente muitas perguntas. Será que o beija-flor conseguiu apagar o incêndio sozinho? Para onde iriam os animais se a floresta fosse totalmente destruída? A coruja poderia ajudar de alguma forma? Pensando nisso, deixei na aula passada o desafio para que vocês continuassem a história criando um novo final. E aí, imaginaram um final diferente? Eu também resolvi dar uma de autor e escritor e coloquei a mão na caneta para continuar a história e criar um novo final. Ficaram curiosos? Querem que eu conte para vocês a minha versão? Mas antes de contar o final que preparei, temos uma bela surpresa para vocês. O aluno Henrique Gabriel enviou a sua gravação contando sobre o que ele achou da história e dando a sua versão. Com vocês, o aluno escritor Gabriel. Olá, sou Henrique Gabriel, do 9º ano da Escola Silvestre Pérez, no Pontal da Barra. A fábula do beija-flor me chama a atenção por causa da atitude do beija-flor, essa atitude dele que foi de querer ajudar, de fazer a parte dele. Me chama atenção essa história por causa disso. Também me chama atenção a história por ter um título, é um título diferente, um título que chama atenção. Quanto à atitude da coruja e dos outros animais, é uma atitude irracional, porque em meio ao perigo decidiram salvar as próprias vidas, porque no olhar deles essa era a decisão mais lógica, que era um de se salvarem, né? Porque não é uma atitude errada, mas é só a decisão deles, a visão deles que os levou a essa decisão. A atitude do beija-flor me fez ver que em meio a um caos podem surgir indivíduos que tentam fazer o certo, fazer o bem, embora sofram críticas. A decisão do beija-flor mostra que mesmo sendo criticado, mesmo tendo ali uma chance de ele se queimar, ele pelo menos fez a parte dele, tentou. E quanto a um outro final para essa história, eu escrevi aqui, vou falar para vocês, que é o seguinte. No final, os outros animais, vendo a atitude do beija-flor, eles voltam e também tentam ajudar, levando água. Acho que esse seria um bom final, sabe? Eles voltam quando vem a atitude do beija-flor e também tentam ajudar a apagar o incêndio. Eu acho que esse seria um final interessante para essa fábula. Parabéns, Gabriel, pela brilhante participação. Acredito que tenha despertado o interesse de outros alunos para participar também. Então vamos lá. Também quero me aventurar nessa história de professor e escritor e narrar a versão que fiz para um novo final dessa história. A coruja,
animal mais sábio da floresta, ficou curiosa com a atitude do beija-flor, que tentava apagar o incêndio da floresta com minúsculas gotas de água que trazia do rio em seu pequenino bico. Não se conteve e foi conversar com ele. O que você está fazendo, beija-flor? Não percebe que sua atitude não vai apagar o fogo e está colocando a sua vida em risco? E o beija-flor respondeu: eu sei, mas estou fazendo a minha parte. E a senhora, dona Coruja, que é a mais sábia dos animais, o que está fazendo? A coruja, vendo-se desafiada pelo beija-flor, olhou para o leão, considerado o rei da selva, e com voz firme falou: Rei Leão, pare! Você não é o rei da selva? Por que está fugindo? O leão, por respeito à sábia coruja, parou por um instante e respondeu: tenho que salvar todas as espécies de animais, levá-las para um lugar seguro. A coruja, com voz mais forte ainda, disse: olhe para a atitude do beija-flor. Ele está usando os recursos que tem para salvar a floresta e a todos nós. Ele está fazendo a parte dele. E nós? O que estamos fazendo? O leão sentiu-se desconfortável e desafiado naquele momento e teve uma grande ideia. Com seu rugido forte, convocou o chefe dos elefantes. Os elefantes pararam de correr e voltaram-se para ouvir o que o leão tinha para dizer. Elefantes, olhem para o beija-flor. Por acaso vocês têm recursos melhores e mais poderosos do que o bico do beija-flor? Claro, respondeu o chefe dos elefantes. Temos nossa tromba, que é capaz de pegar muito mais água e despejar nos locais em chamas. Isso! Falou o rei leão. O que estão esperando? Vamos lá! Os outros animais, ao verem os elefantes lançando água de suas trombas, movidos por um sentimento de família, de solidariedade e colaboração, pararam de correr e colocaram suas habilidades e recursos para ajudar numa causa comum: apagar o incêndio na floresta. Os macacos começaram a pegar águas em cuias e, pulando de cipó em cipó, de galho em galho, lançavam água sobre as chamas. A tartaruga e o bicho preguiça começaram a ajudar, incentivando os outros. As girafas, com seu pescoço comprido e uma visão privilegiada do alto, auxiliavam os elefantes, mostrando onde as chamas eram maiores. Os animais roedores começaram a montar barricadas, isolando a área para que o incêndio não se alastrasse. Os passarinhos e todas as outras aves juntaram-se ao beija-flor num ataque aéreo, buscando água no rio e soltando nos focos menores. Pouco a pouco, foram conseguindo diminuir as chamas e conter o incêndio na floresta, com a ajuda e colaboração de todos, com o firme propósito de cuidar do bem maior, a floresta, sua casa-mãe. Já no finalzinho da tarde, apenas uma brasinha existia e teimava manter-se acesa. Foi aí que os animais presenciaram uma cena incrível. Todos cansados e exaustos pelo esforço que tiveram para conter o incêndio, voltaram os olhos para o beija-flor. Ele, incansável e determinado, pegou a última gotinha no rio com o seu bico e soltou-a na direção da brasa. Todos olhavam para aquela cena, quase sem respirar, vendo uma minúscula gota de água cair sobre a brasa e fazer aquele barulho característico, apagando-se de uma vez por todas. Os animais ficaram em êxtase, gritaram, pularam, abraçaram-se de emoção ao ver o que tinha vencido a batalha. Conseguiram salvar a floresta e manter protegida a sua preciosa casa. E começou uma grande festa. A sábia coruja, com mais uma atitude nobre, pediu a palavra e, voltando-se para o beija-flor, proclamou: você, precioso beija-flor, com seu minúsculo bico e sua determinação, nos ensinou que, juntos e movidos por uma causa comum, somos mais fortes. Aprendemos que cada um de nós temos a nossa parcela de contribuição para cuidar e proteger nosso bem maior, a vida em toda a sua dimensão. Aí,
Continue participando e enviando seus áudios, a exemplo do aluno Henrique Gabriel. Até a próxima aula da nossa série Mergulhando no Fantástico Mundo do Ensino Religioso. Até lá, na certeza de que gente é pra brilhar!